Companhia de Jesus foi expulsa de Portugal em 1759, 4 anos depois do terremoto de Lisboa. Um dos argumentos de Marquês de Pombal para a expulsão dos jesuítas foi o de que atrasavam o desenvolvimento do país. Estamos no edifício daquele que foi o Colégio de Santo Antão, um dos primeiros colégios de jesuítas, numa rede que chegou a ter 800 estabelecimentos de ensino em todo o mundo. Nesta sala, durante 170 anos, entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas ensinaram o que de mais avançado havia em matéria de ciências da natureza e de matemática. É um caso único na história da ciência europeia. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Henrique Leitão, eis um segredo bem guardado. A sala da aula da esfera, é assim que se diz, não é? Isto está num edifício que integra o complexo do Hospital de São José, um hospital civil de Lisboa, e eu penso que a esmagadora maioria das pessoas desconhecem em absoluto que isto existe. O que era isto? Bem, isto hoje é uma sala com imensa história científica. História ligada à primeira Companhia de Jesus e depois ligada à história da medicina em Portugal. Haveria imenso para contar sobre esta sala. Mas para começar com o seu início, foi, como disse, a aula da esfera do Colégio de Santo Antão, dos jesuítas em Lisboa. Mas esta sala ficou conhecida porque era a sala de ensino matemático, de ensino científico. E, portanto, veio a ter na história científica portuguesa um papel único. A aula funciona como instituição científica ininterruptamente durante 170 anos, o que é raro na história das ciências matemáticas em Portugal, um ensino ininterrupto e contínuo durante tanto tempo, e teve alguns professores muito distintos. Se nós fizéssemos uma lista de descobrimentos científicos por onde é que apareceram em Portugal, eu conseguiria dizer 20 ou 30 que começaram aqui nesta sala. A primeira vez que se usaram telescópios em Portugal foi aqui. A primeira vez que se usou uma coisa chamada a projeção de Mercator é capaz de ter sido aqui. A primeira vez que se usaram logaritmos em Portugal deve ter sido aqui. Os primeiros cursos de mecânica que conhecemos devem ter sido aqui. Há aspectos vários da matemática que já conseguimos identificar como tendo sido ensinados pela primeira vez aqui. Século XVI, século XVII. Portanto, desde o início, praticamente, da Companhia de Jesus. Esta aqui de matemática
funciona regularmente desde 1590 até 1759, quando a Companhia de Jesus é expulsa de Portugal. Portanto, e precisamente um dos argumentos do Marquês de Pombal, que deu início ao movimento que finalmente vai conduzir à supressão da Companhia de Jesus, dos jesuítas, pelo Papa, não é? Portanto, mas foi, de facto, o Marquês de Pombal que começou esse movimento de perseguição à Companhia de Jesus. Um dos argumentos era o de que os jesuítas, a Companhia de Jesus, atrasava o desenvolvimento do país. Preciso perceber que Pombal tem que montar, e hoje está muito bem estudado, teve que mandar uma operação de propaganda muito, muito ampla, aliás, de dimensão europeia. Não foi só... Um dos elementos era precisamente esse, fazer esta acusação, e principalmente dentro desta acusação havia uma subacusação, que era no ensino científico, não é? Então, isso perpassou que não teria tido ensino científico. Nenhum historiador de ciência, ou historiador em geral hoje, aceita... É preciso perceber que estes argumentos de Pombal são argumentos de combate, não é? São políticos. São políticos. E, de facto, não é nada essa a história. A história é muito mais rica, muito mais interessante, e a história do envolvimento da Companhia de Jesus com atividades científicas em Portugal é um dos capítulos mais interessantes da nossa história científica. Fala-nos destes painéis como, precisamente, gráficos, de alguma forma, desse percurso ou dessa relação da Companhia de Jesus com o ensino científico em Portugal. Isto que se vê aqui são uma série de painéis de azulejos, com motivos alegóricos científicos. De questões de fortificação militar, de engenharia náutica, de mecânica, de óptica, de geometria, etc. E isto foi, digamos, era uma prática comum na Companhia de Jesus, as representações visuais. E o que é interessante é que os temas são todos técnico-científicos, traduzindo o que se passava aqui dentro. Toda a sala é dedicada às ciências matemáticas e podemos ver as ciências matemáticas em toda a sua variedade. E, portanto, o que estes azulejos contam é como a matemática serve para estudar a realidade. Pensar que no século XVI, século XVII, havia uma ordem religiosa que não só não via nenhuma incompatibilidade no estudo e, mais do que isso, no amor ao conhecimento pelas ciências da natureza e pela matemática, com a fé, com a crença metafísica em Deus, é qualquer coisa de surpreendente. No entendimento da Igreja Católica, a natureza foi sempre descrita como um livro comparável à Bíblia. E dizia-se que se podia chegar a Deus pelo livro da Bíblia ou pelo livro da natureza. Portanto, a natureza no ambiente católico foi sempre proposta como um caminho para Deus. Portanto, o fundo geral... Mas o conhecimento científico... Sim. O que aconteceu, e isso é de facto conhecido, é que há situações pontuais conflituais, mas não há uma oposição de fundo. Nunca foi formulada uma oposição de fundo. As situações mais que as pessoas conhecem, Galileu, etc., e que são reais, descrevem factos pontuais. A situação de fundo foi uma situação de empenho pelo estudo, não é? Aliás, era fácil fazer até um argumento ao contrário. Era fácil mostrar como o cristianismo introduz elementos que são essenciais para a prática científica. E eu digo já dois. A ideia de que o mundo físico é uma coisa boa, e no entendimento cristão porque é criado por Deus, e a ideia de que é racional. Esta ideia é muito importante. E isto há uma insistência no mundo cristão, não só católico, mas cristão em geral, de que o mundo é racional, é compreensível. Aliás, esta sala tem a ver com isto. O mundo entende-se, compreende-se. Na Companhia de Jesus, isto tomou uma configuração muito mais ativa. 170 anos consecutivos, com os melhores mestres nas áreas científicas e, muito concretamente, em matemática.
É de facto um caso único por estas razões e ainda por mais uma que ainda a torna mais interessante. É porque esta aula nasce também por um pedido do rei de Portugal. O pedido é feito para que a aula seja externa, isto é, para que possa ser frequentado não só pelos alunos do colégio, mas por outras pessoas exteriores ao colégio. E assim funcionou durante muitos anos. Aliás, penso que durante toda a sua existência... Vamos deter-nos nisso. Quem eram os alunos deste colégio? Os alunos deste colégio são jovens lisboetas. São jovens de Lisboa, rapazes, só rapazes, que são internos no colégio. Aristocratas? Não há 1500 jovens aristocratas em Lisboa na altura. Portanto, com certeza que a Companhia de Jesus começou com os aristocratas, mas de facto tem uma ambição de universalidade que, digamos, na escala social tem que descer para chegar a estes números, não é? Repara, os jesuítas educaram em torno de 20 mil alunos em ensino secundário em Portugal. Não há 20 mil alunos nobres em Portugal no século XVII. Portanto, começa por ser rapazinhos desses que estão aqui. Mas depois teve também alunos exteriores, que eram quem? Que eram técnicos, construtores de instrumentos, cartógrafos, homens ligados à pilotagem, à náutica, à engenharia militar e que só vinham ao colégio para assistir a essas aulas. Por isso é que esta aula está na entrada do colégio, para que de fora fosse só preciso subir as escadas e vir assistir às aulas e poder sair, sem ter que se entrar no colégio onde os externos não deveriam ir, não é? E isso está tudo escrito. As aulas aqui foram dadas em português, o que era muito estranho num colégio jesuíta no século XVI, XVII e até mesmo no século XVIII. Seria o latim? Seria sempre em latim, todas as aulas em latim, mas aqui estas não, foram todas dadas em português. O que introduz ainda mais uma coisa interessante desta sala é que é impossível estudar a constituição do vernáculo científico português sem ler as notas do que se passou aqui. Porque houve muitas matérias científicas que a primeira vez que definiram o seu vocabulário em português foi nesta sala. Foi um centro de muita discussão, de muitos debates. Temos muitas notas disto, de discussões de vários temas científicos, de aparecimento de ideias novas que eram aqui experimentadas. E isso, evidentemente, influenciou, como estamos aqui a observar, não só a história da ciência em Portugal, mas a história da ciência na Europa. Sim. O primeiro sítio que influenciou até foi a história da ciência extra-europeia, porque alguns dos alunos jesuítas daqui, depois são mandados como missionários. Então, esta sala funciona como uma espécie de ponto de partida de algum talento científico para outros sítios. Quer para o Brasil, onde depois há observações importantes e trabalho científico importante, quer sobretudo para o Extremo Oriente, a Índia e Extremo Oriente, não é? Onde também há, na China, no Japão, onde também há atividade científica de antigos alunos desta sala. Do ponto de vista da cartografia e da cosmografia, houve muito trabalho interessante feito aqui. Este tornou-se, no século XVII, sobretudo no século XVII, talvez o centro mais importante de reflexão e estudo sobre questões náuticas e cosmográficas. Não podemos esquecer nisto tudo a influência indireta, mas provavelmente determinante ou muito importante, que teve a grande figura científica, o matemático foi Pedro Nunes, na Companhia de Jesus, através de uma figura que era Clávio. De ver que estavam Clávio, exatamente. Um jesuíta que se cruzou com Pedro Nunes na Universidade de Coimbra e que ficou tão impressionado com ele que acabou por ser contaminado pela paixão, pela matemática, que acabou, por sua vez, por influenciar, se calhar também, vai-nos explicar isto, o que é que se passou com a Companhia de Jesus em matéria de conhecimento científico. De facto, as aulas de matemática dos jesuítas foram uma grande fonte de difusão de ideias de Pedro Nunes. Por falar em aplicação da matemática aos problemas da náutica, nada como uma visita ao Museu de Marinha. Belém, Lisboa.
Henrique, atravessámos aqui parte do precioso espólio do Museu de Marinha para chegar a um objeto especialíssimo, o nónio. E o Henrique vai-nos explicar que relação tem isto com a primeira parte da nossa conversa, com a aula da esfera, com o Colégio de Santo Antão, com os jesuítas. Na aula da esfera era a matemática usada para muitas outras coisas, para a astronomia, para a cosmografia, para a engenharia militar, para a mecânica. Agora, aqui no Museu de Marinha, que é uma instituição extraordinária, aliás, aproveito para dizer, a Marinha sempre desempenhou um papel na cultura portuguesa muitíssimo importante, na preservação do património, e temos aqui este instrumento que é o nónio de Pedro Nunes. Toda a gente já deve ter ouvido falar de Pedro Nunes, e de certeza que toda a gente já ouviu falar também do nónio. Mas o que é exatamente o nónio? Talvez comecemos por Pedro Nunes. Pedro Nunes foi possivelmente o melhor cientista português de sempre, o melhor matemático português. Nasceu em 1502, morreu em 1578 e, portanto, percorre o século XVI e foi um cientista, um matemático e cosmógrafo, não só muito conhecido em Portugal, muito famoso em Portugal, mas em toda a Europa. Isto hoje está muito bem sabido, teve imensa repercussão, o seu trabalho, imensa repercussão em toda a Europa. E fez trabalhos de coisas diversas, sobretudo em ciências náuticas, mas também em geometria, em astronomia, em álgebra, portanto, cobriu várias coisas. E uma das coisas que fez foi propostas de novos instrumentos. E propôs um instrumento peculiar, que é o nónio. Não é bem exatamente um instrumento, é uma escala para aplicar num instrumento. É muito engenhosa, é muito subtil. Eu não vou explicar o que é, só dar uma ideia geral, mas só tentar explicar qual é o problema que ele resolve. O problema é este: quando nós temos um instrumento, temos um número limitado de tracinhos que conseguimos fazer por causa do tamanho físico do instrumento. Então, no século XVI, a alternativa era aumentar os instrumentos para poder fazer mais tracinhos. Sim. E ter as observações com mais precisão. Pedro Nunes arranjou um sistema que basicamente desdobra a escala e, portanto, permite a instrumentos, sem ter que aumentar o tamanho dos instrumentos, conseguir aumentar muito mais precisão, porque usa muito mais escalas paralelas, digamos assim. É uma ideia muitíssimo engenhosa, que foi experimentada, copiada em vários pontos da Europa, nomeadamente neste exemplar que está aqui, que é feito por um inglês, mas foi também usado na Dinamarca por um grande astrónomo chamado Tycho Brahe. Ou seja, Pedro Nunes nunca viu este instrumento construído. Este, nem nenhum congénero. Muito provavelmente não. Nós hoje pensamos que Pedro Nunes nunca teve um instrumento destes na mão. A ideia foi depois importantíssima. Nesta forma não foi exatamente como foi mais usada, mas logo depois houve outros matemáticos que transformaram ligeiramente a ideia de Pedro Nunes, mas construindo a partir do que Pedro Nunes tinha sugerido, e deu até instrumentos modernos, os paquímetros e os nónios de que se fala. Aliás, nónio vem de Nunes, em latim. Exatamente. É o nome do instrumento a partir do nome dele. Interessava nesta nossa conversa e nestes objetos sobre que nos temos estado a debruçar, compreender esta relação entre a prática e o estudo a que se dava, nomeadamente, os jesuítas. Jesuítas cujo ensino de matemática acabou por ser, de alguma forma, influenciado também por Pedro Nunes, uma figura anterior. É uma coincidência, mas nestas coisas as coincidências são sempre interessantes. Foi que um dos grandes matemáticos jesuítas, um homem chamado Cristóvão Clávio, foi um grande admirador das obras de Pedro Nunes. E isto fez que quando os jesuítas começaram a montar colégios com o ensino da matemática, numa primeira fase, isto é, na segunda metade do século XVI, alguns dos livros recomendados de matemática fossem precisamente livros de Pedro Nunes. E as ideias de Pedro Nunes foram comentadas via Clávio. Então temos esta circunstância curiosa de, em muitos colégios da Companhia de Jesus pela Europa, quando se ensinava, por exemplo, álgebra, usava-se o livro de Pedro Nunes. Quando se faziam comentários a aspectos de cosmografia ou de navegação,
referiam-se obras que eram de Pedro Nunes. E Pedro Nunes não tem nada a ver com a Companhia de Jesus, não tem nada a ver com os jesuítas. Tinha ascendência judia. Provavelmente era um cristão novo. Não tem nada a ver, sendo, digamos, de outro mundo, ligado à coroa em Portugal, era muito próximo de Dom João III. Acabou por disseminar muito do seu saber através da rede jesuíta. E como é que Pedro Nunes se dava com os homens do mar? Com os pilotos, com ele que trabalhou tanto em ciência náutica, não é? Sim. Nós sabemos que a relação era difícil, porque temos vários dados disso, porque Pedro Nunes era um teórico que nunca embarcou, como ele diz com algum orgulho, nunca pus um pé num barco, mas era um grande teórico, e por outro lado os práticos tinham grande experiência da vida real no mar, mas não tinham muitos conhecimentos teóricos. Isto, obviamente, deu alguns choques que estão documentados, mas eu gostava de sublinhar a importância do facto. Não devemos focar a atenção no facto de ter havido choques. Onde devemos focar a atenção é no facto de grandes teóricos terem contactado com homens práticos. E isto é um fenómeno completamente novo. Isto não se passa nunca na Idade Média. Na Idade Média a separação é completa do mundo da artesania para o mundo dos intelectuais. E agora começamos a ver, e precisamente onde começamos a ver isto pela primeira vez é na Península Ibérica. Então em Portugal e também um pouco em Espanha, começamos a ver homens que têm alto nível de formação académica, matemática, como Nunes, a terem que discutir, polemicar, aconselhar e refletir sobre assuntos de artesãos, de pilotos, de gente da prática. Os historiadores de ciência estão convencidos que esta ligação tem muito que ver com o aparecimento de uma modernidade científica e é interessante notar que ela aconteceu em Portugal. Não foi na universidade que as ciências matemáticas se desenvolveram. Mas o facto de não se terem desenvolvido na universidade não quer dizer que não tenha havido nada. Esta conclusão está errada. O que é preciso é procurar nos sítios certos. Quer nas ordens religiosas, quer nas instituições militares, quer em instituições um bocadinho ad hoc, como estas aulas do cosmógrafo. E quando nós olhamos para estas instituições, no caso português, mas em Espanha é muito semelhante, descobrimos uma prática científica muito interessante. Há uma história científica típica do nosso país, própria do nosso país, que é muito interessante, é muito específica. Talvez nunca nos deu um Newton ou um Galileu, é verdade, mas deu uma prática científica muito interessante. Bom, deu um Pedro Nunes. Deu um Pedro Nunes, apesar de tudo, sim. Não é? Sim. O que é que acha que poderia ter mudado na realidade portuguesa se o Colégio de Santo Antão e outros, e no caso concreto com a sua aula da esfera, não tivesse sido interrompido? Podemos especular e não oferecer isto mais como uma especulação. Quando nós olhamos para países que têm uma prática e uma tradição científica muito desenvolvida, descobrimos sempre por detrás instituições de ensino de ciências exigentes, contínuas no tempo, uma sólidas. Persistência no tempo, sólidas. E, de facto, essa história em Portugal não se vê bem. Neste contexto, a interrupção do ensino científico dos jesuítas não teve um efeito nada positivo, muito pelo contrário. Aliás, os contemporâneos é isso que dizem. Nós tomamos uma opinião de historiadores. O ensino científico termina em Portugal. O professor Rómulo de Carvalho disse isto já, enfim, muitas vezes nas suas obras, e na altura, no século XVIII, vários disseram isto. Acabou agora o ensino científico em Portugal. Foi preciso recomeçar tudo. Curiosamente, depois há quem recomece, as instituições militares vão tomar um papel muito importante. Já no século XIX. No século XIX, mas de facto há uma quebra de uma tradição científica que existia, que de repente, abruptamente é cortada. E estas coisas pagam-se muito caro. Pois pagam. Contudo, vir aqui ao Museu de Marinha ou à Aula da Esfera, onde começámos esta nossa conversa, oferece uma experiência que nos dá conta dos momentos de fulgor que, apesar de tudo, a nossa história teve.